Online. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Fernando, pode dar continuidade, por favor? Nós vamos iniciar os estudos de hoje, né, com a leitura do capítulo 4, em favor de você mesmo. A Estela vai trazer a leitura para a gente e as reflexões. E sejamos todos bem-vindos nessa noite de estudos, mais uma vez. E na sequência a gente vai desenvolver o tema 10 da apostila, Estudo da Mediunidade, continuando nos estudos sobre emancipação da alma. Então, que a gente, mais uma vez, possa ter uma bela noite de aprendizado, de reflexões, com a contribuição de todos que puderem participar e colocar no chat para a gente as perguntas e contribuições. Como podemos começar? Boa noite, pessoal. Vou começar aqui a leitura do capítulo 4, tá? Do livro Agenda Cristã. E vou fazer alguns breves comentários também, tá? Ok. Pode passar. Capítulo 4. Em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que outro o auxilie sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido. Convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Pode passar aí mais um, por favor. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito, e pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-te e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Então, pessoal, esse capítulo daí, o capítulo 4, eu anotei algumas observações aqui para a gente poder comentar. Um dos pontos principais do capítulo é essa questão, a ajuda ao próximo, né? Nos primeiros slides, lá nas primeiras falas, é sobre isso que o capítulo descreve, sobre a questão da gente ajudar sem esperar nada em troca, sabendo que essa nossa ajuda, no futuro, ela pode contribuir para a gente mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente está ajudando hoje alguém e amanhã é outra pessoa que vai nos ajudar.
Inclusive, é interessante que no capítulo ele fala que a gente ajuda muitos para que depois poucos nos ajudem, né? Porque nem sempre o tanto de gente que a gente está ajudando vai retribuir a mesma quantidade de pessoas ou mesmo as mesmas pessoas, né? Mas é importante a gente ajudar mesmo assim, né? Um ponto aqui importante é pensar, se colocar no lugar do outro também, né? E se fosse essa outra, se fosse eu que estivesse no lugar dessa outra pessoa, eu ia querer receber uma ajuda de coração aberto, né? De quem estivesse ajudando de coração aberto. E não como se fosse também uma obrigação. Não é porque lá na frente talvez outra pessoa vai fazer isso pra gente que a gente faz isso hoje como se fosse obrigado também, né? Esperando algo em troca. Não é por isso. Um ponto aqui que eu achei também bem interessante é a questão do julgamento, né? Para a gente não julgar os outros. Aí ele fala do vizinho, né? Dá um exemplo do vizinho, da importância da gente saber respeitar as diferenças dos outros, né? Até mesmo diferenças de crenças. Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade de entendimento até dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, com pessoas próximas a gente. Mas da gente entender isso e respeitar, não querer colocar na cabeça do outro as nossas crenças, os nossos argumentos, para a gente ter serenidade no momento que a gente estiver discutindo, né, com essas pessoas. Depois, o capítulo até traz para a gente sobre os inimigos, né, para a gente ter respeito também com os inimigos. É claro que a gente não quer fazer nenhuma inimizade, mas nem sempre a gente se dá bem com todo mundo, às vezes é difícil superar alguma questão, né, com alguma pessoa, mas a gente precisa de ter o respeito, né, não é porque a gente não se dá muito bem que a gente também vai entrar ali na mesma energia que a pessoa, vai se deixar levar. Inclusive, nesse ponto aqui dos inimigos, né, da dificuldade, às vezes, com outras pessoas, para a gente lembrar também de corrigir os nossos erros. Em vez da gente olhar para o outro, ver que o outro tem erro, apontar o erro do outro, por que a gente não começa tentando corrigir os nossos? Que já é uma tarefa bem difícil, né? A gente olhar para o nosso interior, admitir que todos nós temos erros e começar a corrigi-los antes de apontar o dedo para outra pessoa, né? Tentar melhorar conosco mesmo. Outro ponto também bem interessante é a questão das atitudes, né? Ele fala que às vezes as atitudes elas podem valer mais do que as palavras, né? Às vezes, quando a gente é criança, nossa mãe, nosso pai olha pra gente com aquele olhar ali que a gente já sabe que fez uma coisa muito errada e às vezes isso dói mais até do que as palavras, né? Ou às vezes com o nosso marido, nossa esposa, às vezes a gente faz alguma coisa e a pessoa dá aquele olhar profundo pra gente que a gente não sabe nem onde enfiar a nossa cara, né? A gente fala, não, o que eu fiz? Mas a gente tem que tomar cuidado com essas atitudes também, que às vezes isso machuca muito mais o outro do que as próprias palavras, né? Tomar bastante cuidado com isso. Outro ponto aqui que eu anotei é a questão da gente não tentar levar o crédito pelas ideias. Às vezes a gente dá uma boa ideia em algum lugar, né? No trabalho, na família, na associação espírita, em qualquer lugar. E às vezes a gente quer levar isso como se fosse um troféu, né? Fui eu que fiz, fui eu que dei a ideia. Mas no capítulo ele fala que a gente não deve fazer isso, porque na verdade isso tudo é inspiração divina, né? A gente não passa de um instrumento aqui na Terra para poder colocar em prática a vontade divina, né? É claro que depende da gente ter as nossas atitudes, mas em última instância é tudo vontade de Deus. Então, uma boa ideia que a gente recebeu, uma inspiração ali, às vezes de um amigo espiritual, né? Isso não é da gente. Então, não vamos tentar levar isso como para casa como se fosse um troféu só nosso, né? Por fim, no capítulo, até lá no último slide, a última frase do capítulo, ele traz para a gente duas palavras que ele diz que se a gente não tiver, a gente não vai conseguir suportar esse vai e vem de reencarnações inferiores. Quais que são elas? A serenidade e a fortaleza.
Eu acho que, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento aí de pandemia, o mundo todo está passando por essa dificuldade, são duas características aí que a gente precisa de ter, né? A gente precisa de saber enfrentar essa pandemia aí com muita serenidade, para a gente não entrar em desespero também, né? Não perder o equilíbrio. E também não podemos deixar de ser fortes, né? Porque é difícil para a gente ver o que a humanidade está passando, né? Por mais que a gente saiba que é um processo de evolução, a gente fica triste, a gente fica sentido. Às vezes a gente está com uma pessoa próxima da gente que está passando uma dificuldade em razão da pandemia, né? Seja uma dificuldade de saúde, seja uma dificuldade financeira, que isso está assolando aí, né, a sociedade como um todo. Então, a gente tem que aprender a ser forte também, para poder enfrentar essa situação que a gente está passando com serenidade, com pensamento positivo, entendendo que isso é um propósito maior, né, para toda a humanidade, é a vontade de Deus. Então, a gente tem que saber respeitar, por mais difícil que possa ser. Eu gostei muito desse final aí, quando traz para a gente essa questão da serenidade e da fortaleza, tá? Então, esses foram alguns comentários aqui breves que eu quis chamar a atenção sobre esse capítulo. Se tiver mais alguém aí que queira complementar, a gente ainda tem mais alguns minutinhos, né? Sabe o que que eu achei bacana? Qual que é o título do capítulo mesmo? Em favor de você mesmo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora tô. Deu uma travada, mas. Não, Fernando. Agora sim. Sabe o que que eu achei? Sabe o que que eu achei interessante? Sabe qual que é o título do capítulo? Em favor de Que a você gente mesmo, leu né? agora? Em favor de você mesmo. Tudo isso eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para mim. Tudo isso foi colocado como uma proposta de crescimento, crescimento que vai trazer felicidade, felicidade que vai trazer paz para minha vida, harmonia em torno de mim, com quem eu estiver convivendo, certamente ampliar os horizontes de possibilidades, de conquistas, de ação, eu podendo fortalecido fazer muito mais, chegar muito mais além. Então, a gente não está fazendo favor para ninguém, a gente não está querendo tirar 10 em nenhuma prova. A referência é simplesmente eu, para mim, em favor de mim mesmo. Isso mesmo. O Fernando, é interessante, eu tinha percebido isso mesmo, e ia comentar que quando você lê o título, você cria uma expectativa que ela vai sendo quebrada em cada ponto que ele vai comentando, né? Porque o em favor de você mesmo, na verdade, é tudo que você faz em favor do próximo. Então, quando você faz alguma coisa em benefício seu, é porque você, de alguma forma, beneficiou também o seu próximo. Isso é muito Uhum, interessante no texto, né? Parece que ele faz uhum, uma ironia com esse título, né? é, E a gente lembra sempre da introdução do Agenda Cristã, que é uma introdução do Emmanuel, que o Emmanuel fala que o que o André Luiz fez aí foi dizer com outros arranjos, com outras palavras, aquilo que está no Evangelho, né? E o Evangelho, ele tem mesmo essa lógica de inversão dos nossos valores, né? Os nossos valores mundanos, os nossos valores mais de senso comum, eles são todos invertidos na fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo promove essa inversão. Eu estava lembrando na live passada, quando Jesus Cristo faz o Sermão da Montanha, que ele começa falando bem-aventurados, né, e a boa-ventura é uma coisa positiva, é uma sorte que vem a seu favor. Ele fala bem-aventurados os aflitos. A expectativa de bem-aventurança nossa não é de aflição, né? Não é de sofrimento. Mas ele fala, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados que são os perseguidos, bem-aventurados, né, aqueles que padecem injustiças. A nossa ideia de senso comum de boa-aventurança não é essa. Então, ele vai mostrando para a gente que a nossa sorte, a nossa fortuna, às vezes, não é aquela que o mundo nos mostra, né, de uma vida confortável, de uma vida egoísta. Quando a gente faz alguma coisa em benefício de nós próprios,
a gente toma isso no senso comum no sentido egoísta. E aqui o André Luiz inverte tudo isso, né? Ele faz essa quebra de lógica, de valores que nós temos. Muito bacana isso. Felipe? Felipe, tá ouvindo? Sim, tá me ouvindo? Tava chiando aqui para mim. 8 horas, vamos fazer a prece e começar o estudo do Vamos. apostilo. Você faz a prece? Ok. Com prazer. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais que nos amparam e nos orientam nessa tarefa que procuramos realizar com tanto carinho, com tanto amor, para que possamos levar um pouco do Cristo às mentes e às casas de cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos, frequentadores da Associação Espírita Christopher Smith. Permita, Senhor, que na noite de hoje, através das nossas palavras, através das nossas explicações, através dos textos que serão trazidos à tela, né, do computador, dos celulares, das televisões, que elas estejam recheadas de amor e de carinho do Cristo. Que a mensagem do Cristo se faça presente em cada uma dessas manifestações. Obrigado, Senhor, por tudo, pela oportunidade do trabalho, e que assim seja. Que assim seja. Estou. Bem, pessoal, a gente na live passada estava estudando a emancipação da alma e eu fiz uma introdução do tema e também entrei, né, em algumas formas de emancipação da alma, particularmente o sonho e a transmissão de pensamentos, né? Então, assim, só fazendo uma breve recapitulação para a gente retomar o assunto, para que todos possam se situar, se eventualmente alguém não estava na live passada, a emancipação da alma... Gustavo, pois não. me perdoa, eu já caí, minha internet já caiu 2 vezes, eu vou aproveitar a sua recapitulação e vou desligar, tá? Eu vou reiniciar o modem aqui, tá? Desculpa. Ótimo, a gente aguarda aqui. Então, gente, a gente estava falando que a emancipação da alma, ela é uma forma de nós, enquanto encarnados, mantermos contato com o plano espiritual, nós termos experiências no plano espiritual. Nós temos 2 formas de manter esse contato com o plano espiritual enquanto encarnados. Uma é a mediunidade, né? Os fenômenos mediúnicos podem nos colocar em contato com o plano espiritual. E a outra é a emancipação da alma. Então, Allan Kardec, ele explica para a gente que em eventos, por exemplo, como o sonho, né, durante o nosso sono físico, nós, por vezes, estamos em contato com o plano espiritual. Nós podemos, durante a noite ou durante qualquer hora do dia, na verdade, que nós sairmos do estado de vigília e entrarmos no estado de sono, a gente pode manter essa experiência no plano espiritual, porque o nosso corpo se desvincula, o nosso espírito, na realidade, se desvincula do nosso corpo físico, e aí a gente pode entrar em contato com pessoas que já desencarnaram, que nós conhecemos, entrarmos em contato até com outros encarnados que também naquele momento estão com a alma emancipada e experimentarmos diversas experiências, e termos essas diversas experiências no plano espiritual. E às vezes nós, no caso do sonho, nós não lembramos muito bem do que nós sonhamos, nós lembramos só fragmentos desses sonhos. Isso acontece por quê? Porque quando nós emancipamos, quando o nosso espírito ele
se desvincula do corpo físico. Essa desvinculação nunca é total, né? Eu estou falando aqui apenas de uma desvinculação parcial, porque a desvinculação completa do corpo físico só se dá com desencarne, né? Então, aquela história que a pessoa acha que está sonhando e ela vai para algum lugar e nunca mais vai voltar, isso não existe, porque é só com desencarne que a gente desvincula totalmente do corpo físico. Enquanto nós estamos sonhando, nós sempre vamos voltar para o corpo físico, porque o vínculo permanece, mas parcialmente a gente se desvincula dele. E aí a gente tem as experiências no plano espiritual. Por que a gente não se lembra dos sonhos completamente? Porque nós percebemos o plano espiritual durante o sono físico através do perispírito e não através dos sentidos físicos. O nosso cérebro, nossos neurônios não estão ali registrando aquelas experiências. Quem registra as experiências no plano espiritual é o nosso perispírito. Então, quando nós voltamos para o corpo físico, por que nós temos dificuldade de lembrar o sonho por completo? A gente fica tentando lembrar o começo do sonho ou o final dele, mas a gente só lembra fragmentos daquilo. Por que isso acontece? Porque não foi o nosso cérebro físico que registrou isso, foi o nosso perispírito. Então, quando a gente retorna para o corpo físico, a gente tenta lembrar usando o cérebro físico. E não consegue, por quê? Porque não foi ele que registrou as experiências, foi o perispírito. Daí essas fragmentações dos sonhos, essas falhas dos sonhos, né? E aquelas linguagens cifradas, muito simbólicas, que a gente lembra apenas parcialmente. Ô, Gustavo, uma outra... Oi, pois não, Fred? E aí, nesse ponto, é importante, por isso também é importante a prece antes de dormir, né? Aqui em casa eu sempre falo com meu menino, eu acho a prece antes de dormir tão importante quanto a prece antes de entrar para uma reunião, porque, na verdade, né, nós vamos estar ali poderemos encontrar, né, situações que estaríamos vulneráveis, né, mas a gente tem que estar em prece para estar em boas vibrações, para não deixar, né, que a gente vá para, né, tem aquele sono que não descanse, né, vamos chamar assim. Então, eu acho bastante importante a prece antes de dormir. Eu sempre falo para o meu menino, olha, vamos dormir, vamos fazer uma prece. Inclusive, Fred, tem também a possibilidade, claro, com o exercício, né, com a prática, até mesmo em sono, né, quando a alma está emancipada do corpo físico, lá onde ela foi resolver as questões que ela precisava de resolver, é possível fazer a prece também, né, mesmo, né, porque o ser inteligente está junto, né, então é possível fazer a prece enquanto você está no sono, lá resolvendo a questão que você precisa resolver. É muito interessante isso que vocês falaram, Fred e Felipe, porque a gente deve fazer, viu, Fred, a prece antes de dormir e também na hora que a gente acorda, na hora que a gente retorna. Sim, com certeza. A mesma coisa, a mesma situação, né? Uma analogia da reunião. A gente faz antes e após a reunião. Mas a coisa muito interessante aí dessa fala do Felipe é o seguinte: quando a gente dorme e a nossa alma emancipa, quando a gente desvincula parcialmente do corpo físico, o que acontece? Nós vamos para aqueles ambientes com os quais nós estamos sintonizados, né? E fazer uma prece é uma boa maneira da gente se sintonizar com algo mais elevado. Mas, de qualquer forma, embora a prece tenha esse valor, e é imprescindível que a gente faça isso, mas a gente deve se lembrar o seguinte: a nossa conduta durante todo o dia, ela é muito importante para aquele ambiente com o qual nós vamos nos sintonizar quando a gente sai do estado de vigília e entra no estado de sono. Porque nós somos, né, a gente falou isso em outras lives várias vezes, nós somos seres magnéticos. Nós atraímos e somos atraídos de acordo com a nossa vibração. Então, nós passamos o dia inteiro alimentando sentimentos negativos, sentimentos de raiva, inveja, ciúmes, coisas do tipo, ou praticando alguma coisa que não seja de acordo com as leis divinas, né, com o que o Cristo nos preceitua como boa conduta de vida, a gente infringe essas orientações e vai para aquelas condutas de vibração mais baixa,
que vai acontecer quando a gente dormir? Nós vamos ser atraídos, inevitavelmente, para zonas inferiores, para ambientes de vibração, com essa mesma sintonia baixa que nós temos. Por isso que, às vezes, é um pouco assim, uma coisa meio... não muito... na ausência de outra palavra, falar assim, não muito lógica, a gente ficar com aquele medo de quando a gente desencarnar, nós vamos para o umbral. Não, a gente pode ir para o umbral todas as noites que a gente dorme, porque todas as noites que a gente dorme, nós temos a experiência no plano espiritual. Né? Então, e o contrário também. Podemos, quando a gente dorme, ter contatos com planos mais elevados, desde que a nossa conduta em estado de vigília seja uma boa conduta. Isso. E aí, gente, também eu falei da telepatia, né? A telepatia é a transmissão de pensamento. É possível que nós, mesmo encarnados, percebemos ou recebemos pensamentos emitidos por outras pessoas. Isso por quê? Porque o nosso perispírito, ele não está circunscrito ao nosso corpo físico. O nosso perispírito, uma das faculdades dele é a capacidade de se expandir. Então, a gente, num ambiente, pode emitir um pensamento e com a expansão do nosso perispírito, esse pensamento pode ser percebido por outra pessoa. É uma forma de telepatia mesmo. Isso não fica muito claro quando acontece. O fenômeno é muito raro, obviamente, isso não acontece toda hora, mas ele é possível. O Allan Kardec mostra isso para a gente. É possível que uma pessoa transmita um pensamento para outra, né? Então, aquelas ideias que, às vezes, na apostila aqui até cito uma frase do Allan Kardec, que fala assim, quando uma ideia está no ar, né? Tem uma ideia pelo ar, aqui no ar, né? Eu captei uma ideia aqui no ar. Isso é uma força de expressão, é uma metáfora, mas é uma realidade também. Pode isso acontecer mesmo. Alguém emite uma ideia e é possível que outra pessoa perceba essa ideia através da expansão do perispírito. Esse é o fenômeno de telepatia. É uma outra forma de emancipação da alma, né? Então, eu falei dessas duas formas de emancipação da alma, fiz a introdução, e agora nós vamos partir para as demais formas de emancipação da alma registradas por Kardec. Quem vai falar a próxima, que é a letargia, catalepsia? Fernando? Bom, pode ficar à vontade, Fernando. Ok, pessoal, falando então da letargia, catalepsia, morte aparente, nesse novo tema, dentro do capítulo da emancipação da alma. Bom, ficou claro para a gente já nas introduções, nos estudos que já foram realizados, nessa recapitulação que a gente fez agora, que quando a gente fala de comunicação com o plano espiritual, quando a gente fala de intercâmbio, a palavra seria essa, a gente tem que entender que esse intercâmbio pode acontecer de forma mediúnica, ou ele pode acontecer na forma da emancipação da alma. Nós somos espíritos, nós estamos encarnados num corpo físico, mas nós não estamos presos nesse corpo físico. E temos um perispírito que é um corpo espiritual, que reveste e possibilita todas as ações do espírito, e não está preso dentro do corpo físico. Então, enquanto espíritos, com o nosso perispírito, a gente não está preso dentro do corpo físico. Se a gente não está preso, a gente, através das propriedades do perispírito, a gente pode se manifestar para além dos limites do corpo físico. Enquanto espíritos, a gente pode se desdobrar em relação a esse corpo físico e, então, manifestar as nossas possibilidades, experiências, vivências do lado do plano espiritual. Isso é a emancipação da alma. Isso é uma realidade, isso é um fenômeno natural, faz parte da vida da gente, e o próprio dormir, como já foi falado, já é uma emancipação. Então, isso precisa ser entendido assim de uma forma bem, bem clara, que emancipar, se deslocar em relação ao corpo físico é um fenômeno natural. Ele acontece de várias formas.
E hoje, nesse momento, a gente está trazendo a questão da letargia e da catalepsia, que são fenômenos, são emancipações do espírito em relação ao corpo físico, que acontece de forma similar, mas tem as suas particularidades. Vamos falar então um pouquinho da letargia. O que acontece? O espírito emancipado, ele tem consciência de si. O espírito está fora do corpo físico, ele tem consciência do que está acontecendo, ele enxerga as questões do lado do plano espiritual, muito mais do lado do plano espiritual do que com relação ao corpo físico, tem consciência de si, como a gente falou, mas ele não pode se comunicar com o plano físico. A letargia, na verdade, e a catalepsia são consideradas pela medicina como uma patologia, que tem causas variadas, às vezes lesões cerebrais mais graves, às vezes alguma substância química específica que leve a esse estado, ou até mesmo uma perturbação psicológica mais grave que possa tirar o indivíduo, a pessoa, do seu estado de consciência normal, pode levar a essa condição, que vai se caracterizar por um afastamento do corpo físico, um afastamento do espírito em relação ao corpo físico, só que, como a gente já tinha falado, mas só que de uma maneira muito intensa, muito desligado, muito distante essa conexão do espírito com o corpo físico, tão distante, tão desdobrado, tão intensa, vamos dizer assim, que pode, em algumas situações, se tornar até mesmo grave, em algumas situações extremas, pode levar até mesmo ao desencarne. Como que fica a questão da vitalidade do corpo? Como se trata, ou está associado de alguma forma com o estado patológico, o princípio vital que circula no organismo, ele está enfraquecido. As condições vitais estão muito reduzidas. O funcionamento dos órgãos fica restrito ao funcionamento básico de sistema vital mesmo. Não tem movimento, não tem funções outras de percepção dos sentidos, somente as funções vitais essenciais. Aí a gente destacou que o passe magnético, ele entra como uma terapêutica importante, porque a gente já viu quando a gente estudou sobre o passe, que o passe ele é uma recomposição de energia vital através do magnetismo, ele é uma recomposição de fluidos salutares do plano espiritual, então ele vai entrar como uma terapêutica muito importante no auxílio a essas pessoas que estão nessa condição de estado letárgico ou estado cataléptico. Bom, diferenciando um pouquinho uma coisa da outra, só para a gente recapitular um pouco também. No caso da letargia, a gente tem uma condição de torpor ou lentidão funcional, então a gente vai ter um corpo muito paralisado, muito adormecido, como a gente pode dizer, de uma imobilidade generalizada, de um sono muito, muito profundo, devido a esse afastamento do espírito em relação ao corpo. Como a gente comentou, em situações mais graves, pode até levar ao desencarne. Uma ausência de sensibilidade, essa questão das percepções, dos sentidos, resposta muscular, é uma aparência de morte mesmo, de desencarne. É como se o corpo não tivesse vida. E em algumas situações de obsessões mais graves, onde há uma vinculação, onde há um domínio muito grande de obsessor em cima do obsediado, o espírito obsessor, no caso, ele pode contribuir, ele pode induzir, ele pode agravar essa situação, levando a uma piora do quadro.
Qual que é a diferença para catalepsia? Só para a gente deixar a coisa bem localizada. Na catalepsia, eu tenho uma semelhança muito grande da letargia, só que essas paralisias, essas imobilidades, elas estão mais ligadas a membros, a partes do corpo, e não uma condição generalizada, como foi colocada para o caso da letargia. Para a gente entender, o melhor exemplo que a gente gosta de citar é da ressurreição de Lázaro. O que aconteceu? Lázaro estava numa condição letárgica. Lázaro estava emancipado do corpo físico. O espírito estava deslocado, num processo, como a gente comentou, de deslocamento intenso, muito forte. Naquela época, obviamente, não havia conhecimento para que se entendesse o que estava acontecendo. Não havia nem aparelhagem para diagnosticar e perceber que ali ainda havia sinais vitais, muito sutis, mas haviam ainda. Então, Lázaro foi dado como morto e foi sepultado. Aí vale um raciocínio interessante, que o Cristo, ele foi avisado de que Lázaro estava doente, foi avisado que Lázaro havia morrido, e o Cristo é o Cristo. O Cristo, mesmo encarnado, a percepção dele é total. A compreensão dele do todo é tamanha que, através da dupla vista, que é um dos próximos temas que a gente vai estudar, ele consegue perceber, ele conseguiu visualizar qual era a real situação de Lázaro. Ele sabia que Lázaro não tinha efetivamente desencarnado. Então, ele espera o momento certo, porque está registrado em João, se não me engano, né, que conta que está registrada essa passagem, que o Cristo leva 2 dias para chegar até no local onde Lázaro havia sido sepultado. Já haviam se passado 4 dias do sepultamento, e ele então pede que seja afastada a pedra, a abertura do túmulo, e que Lázaro pudesse sair. Ele sabia exatamente que Lázaro não havia desencarnado. E ele roga ao Pai, ele roga ao alto, com o poder de magnetização que o Cristo tem, ele alimenta Lázaro com o fluido vital necessário que ele precisava para que ele pudesse retomar a sua condição física normal, para que ele pudesse voltar do estado de vigília e então pudesse sair e se movimentar novamente. Então, vale um adendozinho com relação à questão da ressurreição, que a gente pode dizer que a palavra ressurreição, ela é utilizada na Bíblia de 3 formas diferentes. Nesse caso que a gente está vendo agora, no exemplo de Lázaro, ela assume uma condição de retorno do espírito ao corpo físico numa condição de emancipação extrema, como é a letargia. Então, ressurreição do ponto de vista de voltar à vida um corpo que já havia falecido, que já havia cessado a vida, onde ele já teria desencarnado, a gente sabe que não é possível. Mas um espírito que está tão somente, por mais grave que isso seja, mas tão somente afastado do corpo físico, ele pode ainda voltar e retomar a sua condição normal, uma vez que ele seja alimentado com o fluido vital necessário, uma vez que seja tratado toda aquela patologia que ele está envolvida nela. A segunda definição, só para a gente completar esse entendimento, seria a questão do próprio Cristo, da ressurreição do Cristo. A gente sabe que o Cristo se apresenta com o seu corpo fluídico, ele se mostra, ele se faz visível com o seu corpo fluídico. E a terceira seria a questão da reencarnação, quando o próprio Cristo coloca que João Batista seria a reencarnação do profeta Elias, e todos ficam efetivamente com essa compreensão
de que João Batista não seria Elias ressuscitado, ou que mesmo que eu fale a palavra ressuscitado, eu preciso ter esse entendimento de que é a reencarnação de Elias que estava ali na figura de João Batista. Então, só para a gente aproveitar e falar um pouquinho disso, que a gente confunde isso um pouco às vezes, né? Meus amigos querem completar alguma coisa de letargia, antes da gente passar para o sonambulismo? Não? Ok. Não. Bem esclarecedor agora. Assim, eu até sempre bom pensei que a situação de Lázaro era uma situação de catalepsia, não de... Muito, eu sempre pensei... Fred, muito provavelmente letargia, né, que é o estado mais generalizado. A catalepsia é mais ligada a um membro, a uma condição localizada, uma imobilidade local. Mas a letargia que é generalizada, e aí, por isso o nome de morte aparente, porque dá realmente a impressão, para quem analisa sem muito conhecimento, de que aconteceu realmente o desencarne. Principalmente a época também, né? Muito provavelmente não tinha as condições de avaliar as condições vitais que a gente tem hoje, né? Tecnologicamente falando, né? Então, realmente. Gustavo, acho que eu te interrompi. Não, tudo bem. Eu estava só querendo dizer que é interessante trazer essas explicações, porque a doutrina espírita, o Allan Kardec ele fala que a doutrina espírita é uma chave interpretativa para o Evangelho, né? Então, esses episódios que o Fernando citou, que estão no Evangelho, eles parecem alguma forma de milagre, de algo sobrenatural, mas tudo está nas leis naturais, não tem nada de sobrenatural. A gente só não conhece o funcionamento dessas leis, ou não conhecia até então, né? Com o Espiritismo, a gente é esclarecido a respeito disso, a gente pode compreender esses fenômenos e tirar da nossa cabeça a ideia de um Cristo que fazia milagres, porque não é isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele tinha a potência espiritual para operar fenômenos até então desconhecidos, mas não tem nada de milagre na conduta dele. Inclusive a Gênese. É verdade, isso mesmo. A Gênese, uma das partes dela, né? A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, ela traz para o campo do natural, dentro de algumas circunstâncias, né? Muitos dos considerados milagres do Cristo, né? E a maioria deles eram estados de emancipação da alma, né? Por exemplo, quando ele caminha sobre as águas, né? Dentre inúmeros outros, inclusive um que o Fred vai trazer para a gente, que é o da transfiguração, né? Então, são estados de emancipação, né, da alma do Cristo, né, que permitiu a ele fazer coisas dentro da capacidade moral dele, da capacidade fluídica, né? A gente estava considerando como sobrenatural, como milagre, como algo inexplicável, mas o Kardec traz tudo para o campo do racional e do possível. Né? É a fé raciocinada, né? Exatamente. A doutrina espírita nos proporciona a chave para esse raciocínio. Que a gente não perca jamais a fé, mas ela precisa ser com a chave do entendimento, do esclarecimento. Bem lembrado também. Bom, passando para o sonambulismo, a gente já conversou um pouquinho sobre sonambulismo aqui em mais de uma oportunidade. Sonambulismo também é um estado de emancipação da alma. No sonambulismo, a gente está realmente com um deslocamento também muito evidente, muito completo em relação ao corpo físico, bem mais completo do que durante o sono, e com isso as faculdades minhas enquanto espírito, vamos falar assim na primeira pessoa, enquanto se eu estiver desdobrado em relação ao corpo físico, num estado sonambúlico, as minhas capacidades, o meu potencial, as minhas
as minhas faculdades, elas são ampliadas, as minhas percepções, elas são bastante amplificadas, vamos dizer assim, porque eu estou fora do corpo físico, muito fora mesmo. A gente pode dizer assim, bem afastado, bem fora da influência do corpo físico. Então, eu estaria numa condição muito próxima do espírito desencarnado, com uma percepção muito grande do plano espiritual. Então, enquanto o espírito, mesmo encarnado, eu posso me deslocar até o local onde os acontecimentos que... Normalmente, o sonambulismo, ele está relacionado a um foco de interesse muito grande do espírito que se desdobra. Então, é comum o espírito se deslocar para o local onde ele vai entender aqueles acontecimentos, onde ele vai buscar alguma informação. É possível também, como essas faculdades do espírito desdobrado, elas ficam muito amplificadas, é possível o espírito também perceber, mesmo à distância, alguma coisa que esteja acontecendo, não no local onde ele se encontra. Então, ele pode se deslocar, se houver permissão, se houver domínio da própria faculdade para isso, ele se desloca e vai até o local onde está acontecendo alguma coisa que seja do foco de interesse e percebe aquilo. Ou ele pode simplesmente, no local onde se encontra, dado essa amplificação das faculdades mediúnicas, perceber o que está acontecendo lá naquele foco de interesse dele. Então, quase que as duas coisas se confundem um pouco, porque essa questão de espaço físico, de localização física, acaba assumindo uma condição de menor importância, vamos dizer assim. Então, a gente pode dizer que, no caso do sonâmbulo, ele pode falar com exatidão de coisas que ele não domina no seu estado de vigília, por exemplo. Então, no meu estado de vigília, eu tenho um conhecimento restrito. Desdobrado numa condição sonambúlica, eu estaria apto a falar de coisas muito mais abrangentes, porque a minha condição de percepção está amplificada. Chegando ao ponto até de falar de assuntos que, como a gente comentou, que está acima da minha capacidade de entendimento, de conhecimento. Eu posso ver e me relacionar diretamente com outros espíritos desencarnados, porque eu estou livre no plano espiritual, me relacionando diretamente no plano espiritual, e posso, inclusive, receber instruções desses amigos espirituais, desses companheiros com quem eu estou me relacionando, enquanto desdobrado, sonambúlico. E, nesse caso, a gente pode dizer que, em desdobramento sonambúlico, se eu transmito uma informação que eu estou recebendo de um outro companheiro no plano espiritual, eu estou agindo de uma forma dupla, então. Eu estou agindo como espírito emancipado e estou agindo como médium. Então, é uma diferença sutil, é uma questão quase que semântica, mas é importante a gente entender isso, que se eu me desdobrar sonambulicamente, perceber alguma coisa no plano espiritual e trouxer essa informação ou transmitir essa informação enquanto desdobrado, é uma condição puramente de emancipação da alma. Mas se eu estou em contato com os amigos espirituais, trazendo informações que estão sendo ditadas, que estão sendo passadas, que estão sendo transmitidas, eu estou sendo um intermediário, eu estou sendo um intérprete, eu assumo uma condição de médium, mesmo estando desdobrado nessa condição de sonambulismo. E a gente pode dizer que enquanto desdobrado, esse desdobramento é tão intenso que o médium sonambúlico, ele tem pouca percepção do mundo físico, da condição até do seu próprio corpo, da vida de relação, da vida
de encarnado mesmo no plano físico, porque ele está muito no plano espiritual, muito experimentando a vivência do espírito. E é fácil da gente entender também que quando o médium sonambúlico ele retorna e acorda, vamos dizer assim, ele assume de volta a sua condição de vigília, retornando desse estado emancipado, ele tem uma dificuldade tanto de registrar na memória do cérebro físico as experiências que foram vividas, porque as experiências, muitas vezes, elas não são traduzidas. É como acontece no sonho, por exemplo. Às vezes, a gente consegue lembrar do nosso sonho com detalhes, às vezes aquelas informações vêm truncadas, vêm desconexas e aquilo não faz sentido dentro do cérebro físico, que não consegue processar no detalhe e na complexidade que as questões foram vivenciadas. Então, é muito comum o médium sonambúlico ele não se lembrar do que aconteceu, ou ele lembrar parcialmente, ou ele fazer algumas dessas confusões em função das informações estarem desconexas. E é isso o que a gente separou para trazer. Eu peço desculpas que eu não montei o slide hoje, mas eu fiz só minhas anotações aqui, aí eu quis conversar com vocês. Sem problema, mas as informações foram claras. Beleza. Quais os próximos passos? Dando continuidade, então, né, nos temas abordados, né, pela parte de emancipação da alma, a gente tem ainda, né, como estados de emancipação da alma, a dupla vista e a êxtase. Na dupla vista, a gente tem alguns materiais a mais dentro do Pentateuco. O êxtase, ele só finaliza, assim, ele dá um conceito de êxtase, mas ele finaliza porque, basicamente, a gente já tem falado disso aí, da êxtase, ao longo do capítulo de emancipação da alma. Como dupla vista, temos a pergunta 447 do Livro dos Espíritos, né, que o Kardec pergunta, né, o fenômeno a qual se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Então a espiritualidade responde, né, tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então, ele já começa aí, né, encaixando todos esses temas, que tudo isso que a gente falou, nada mais é do que estados de emancipação da alma, né, ou seja, um estado em que a alma, ela está relativamente liberta, afastada do corpo físico, né, o corpo físico não tem a necessidade, naquele momento ali, da parte intelectual ativa, igual nós estamos aqui agora, conversando, aprendendo, escutando, às vezes o pessoal está em casa fazendo algumas anotações, neste momento a gente está em vigília, nós estamos ativos, acordados, abre aspas, né, e precisa do ser inteligente guiando essa massa de matéria aqui, que é o corpo físico, né? Nos momentos em que não é necessário a ampla participação do princípio inteligente, né, ou do ser inteligente da criação para coordenar o corpo físico, ele consegue, né, se distanciar, às vezes um pouco, ou às vezes bastante do corpo físico, e ele consegue ter momentaneamente as suas características, né, espirituais se sobressaindo com relação às características físicas dos nossos 5 sentidos, né, de visão, olfato, paladar, né, tato. Então, quando o corpo está emancipado, né, ele tem uma liberdade maior do que quando ele está aqui coordenando o corpo físico. Tá? Então, estes são os estados de emancipação da alma. Dentre esses, tem todos esses que a gente já viu, a dupla vista é um deles,
né? E o Kardec ainda pergunta, né? A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício, né? Ou seja, eu posso ficar praticando dupla vista, né? Aí ele coloca, sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas, né? A gente só precisa lembrar, né, no Mecanismos da Mediunidade, na mediunidade, o André Luiz, ele coloca que quando reencarnamos, né, algumas enzimas e algumas moléculas do nosso corpo físico, elas são próprias para o exercício da mediunidade. Tá? Então, se a gente não tiver determinados arranjos moleculares e químicos no nosso corpo físico, né, a gente dificilmente vai ter. A gente pode começar a praticar para que numa próxima encarnação a gente esteja amadurecido moralmente, né, amadurecido mentalmente, para que o nosso corpo físico resulte daí, então, até a possibilidade de ter dupla vista, de ter, né, outros tipos de mediunidade. Ok? Felipe, o Allan Kardec... Desculpa, seu áudio cortou, Luiz. Felipe, você está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Agora sim. Só para lembrar que o Allan Kardec, tudo isso que você falou, né, o Allan Kardec define a mediunidade como uma faculdade orgânica. Então, está no organismo físico da criatura, essa faculdade, né? Às vezes a gente pensa que não, que é uma coisa mais espiritual, mas não é um arranjo físico mesmo que já é inato na criatura. Quem tem mediunidade já nasce com ela, porque existe esse arranjo de moléculas, etc. É celular, a coisa é em nível celular, né? Uhum. A faculdade mediúnica tá nessa organização física mesmo. Eu só queria voltar um pouquinho na primeira questão aí, ô Felipe. Mas, fica à vontade. Que quando ele fala que a dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Essa expressão é muito boa para sintetizar bem o que nós estamos falando desde o início, né? Que essa experiência de emancipação da alma, ela não é uma experiência que se dá com sentidos físicos. Ela se dá pelo arranjo perispiritual, né? Por isso que ele fala que é a vista da alma, não é a vista do corpo. Daí essa dificuldade que eu falei, quando a gente tem um sonho, né, a dificuldade de lembrar do sonho, e a mesma coisa o Fernando falou no sonambulismo, né? Alguma dificuldade da pessoa, do médium, às vezes se lembrar depois da experiência sonambúlica, porque ela não foi captada pelos sentidos físicos, ela foi captada pelos sentidos do corpo perispiritual. Sim. No estudo da quarta-feira passada, isso ficou também bem claro, né, quando a gente estudou o capítulo do Domínios da Mediunidade, o capítulo 12, falando sobre clarividência e clareaudiência, né, é a percepção da alma, que ele usou visão, né, da alma, mas na verdade esses estados de emancipação da alma, a alma quem está, né, dotada de maior liberdade com relação às suas percepções, então elas se resultam nessas mediunidades que a gente tem estudado até o momento, né? Ainda na pergunta 450, ele dá uma subpergunta, vamos colocar assim, né, se essa faculdade, né, da dupla vista, se ela tem qualquer ligação com a organização física. Então ele coloca, incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhes são refratários. Ou seja, em cima ele colocou, né, que dá para fazer os exercícios, né, dá para praticar dupla vista, porém, foi aquilo que a gente já falou, se o meu organismo físico, ele não veio predisposto, ele não, lá no planejamento reencarnatório, na hora que foi ligar o espírito do Felipe, né, neste corpo físico aqui, lá na concepção, né, quando o espermatozoide juntou-se mais o óvulo e formou ali o zigoto, naquele momento ali o meu espírito foi ligado, né? Uhum. Só que o planejamento desta encarnação, as diversas situações que eu precisava de passar por ela, inclusive se deveria ter mediunidades ou não, já estavam todos decididos ali,
né, que aquele, se não me engano, é no Missionários da Luz, que tem a reencarnação do Segismundo, né, que é tudo preparado de acordo com as necessidades da próxima encarnação. Aquele espermatozoide vencedor, né, que todo mundo, eu fui o ganhador ali da grande corrida. Na verdade, a espiritualidade, né, os engenheiros de corpo físico, né, que tem lá no planejamento da reencarnação, eles vão magnetizando aquele espermatozoide que tem as maiores probabilidades de formar o corpo necessário para a sua próxima encarnação. Tá? Então, é assim que funciona. A gente não sabia ainda, né? Assim, dei uma lida lá, por favor, no Missionários da Luz, tá? André Luiz, psicografia do Chico Xavier, tá? Que tem os capítulos que explicam toda essa questão da reencarnação e do planejamento. Felipe. Pois não? Felipe. Pois não? Então, a gente pode entender o seguinte, tá me ouvindo? Estou. Sim. Então, a gente pode entender o seguinte, que você tem aí a pergunta principal, né, a 450, e um desdobramento dela no item A. A gente pode entender que o item A é uma ressalva dessa pergunta principal. Porque quando ele responde a espiritualidade que é possível você exercitar essa faculdade mediúnica, a gente tem que entender que a letra A e o item A é uma ressalva a isso, né? Desde que o seu corpo tenha a organização molecular para te proporcionar essa faculdade, né? Então, dá para exercitar desde que você tenha. E é assim com qualquer faculdade mediúnica, né? Faculdades mediúnicas ostensivas, claro que eu estou dizendo. Sim. Você pode exercitar e desenvolver desde que você tenha a organização molecular para te proporcionar a experiência mediúnica. Se você não tem, não vai acontecer. Não vai acontecer. É basicamente o que acontece com... Acho que vejo que todos os aspectos da nossa encarnação, né? Se eu acho maravilhoso um cara levantar um peso lá de, sei lá, 800 quilos, né? Eu posso praticar levantamento de peso? Posso. Será que o meu organismo físico atual consegue levantar 800 quilos? Né? Então, são coisas que, provavelmente por causa disso que o Kardec subdividiu essa pergunta. Ele perguntou se era possível praticar não só a dupla vista, mas outros tipos de emancipação da alma. Sim, é possível. Você vai trabalhando e o trabalho vai gerar um progresso. Ok. Só que aí, todo mundo vai conseguir ter dupla vista? Não, se o seu organismo não tiver predisposto a isso, desculpa, mas não vai dar. Assim como é na psicografia, na psicofonia, na transmissão do pensamento e em todos os outros tipos de mediunidade. Né? Isso aí. Faltando 2 minutinhos, a gente tem ainda, né, lá no livro dos médiuns, tem a questão 295. Na questão 295, ele coloca uma nota com relação à dupla vista, né? Na verdade, uma das possibilidades, né, que é possível a dupla vista, assim como a que o Fernando colocou para a gente, que o Cristo viu, né, o estado de Lázaro, né, e sabia que ele precisava de um tempo até chegar lá para poder magnetizar o corpo do Lázaro e trazê-lo, né, fazer com que o espírito retomasse o pleno controle do corpo físico, né, de Lázaro, né? Então, aqui ele conta o caso, né, de uma esposa que o marido faleceu e ela estava na miséria mesmo, né, estava bem, numa situação muito complexa, e o marido aparece para ela em sono e mostra para ela, pela dupla vista, uma gaveta embutida dentro do armário deles lá, do quarto, né, e é onde tinha como se fosse uma espécie de testamento, né, e no outro dia, quando foram avaliar, realmente tinha essa gaveta, o testamento estava lá, e ele tinha feito umas reservas, e ela não sabia dessas reservas, então ele proporcionou a ela, né, meios de sobrevivência, mesmo com o desencarne dele, através desse fenômeno, né, de dupla vista, que ele pôde,
aparecer para ela, e 2, mostrar para ela também em desdobramento aonde que estava o fundo falso da gaveta lá, para ela poder achar o testamento, né? Que sem isso ninguém ia conseguir achar aquele testamento lá. Felipe. Pois não? Bem, pelo horário aqui, eu ia sugerir a gente interromper a parte de explanação e passar para as perguntas. Só lembrando disso, né, porque o Alfredo recomendou que a gente observasse bem o horário, né? Ok. Então, para a gente não avançar no horário, vamos comentar as perguntas? Sem problemas. Tem algumas perguntas. Vou colocar a pergunta aqui do Gilson. Bom, o Gilson fala, então, já aconteceu de eu estar dormindo e ver o que se passa comigo, muitas vezes vejo coisas sem sentido, chego a fazer prece em outras ocasiões de perigos estranhos, e se seria emancipação. Toda vez que a gente tem essa percepção fora do corpo físico, eu estou tendo uma percepção do próprio corpo, do ambiente, das situações, e eu posso ter percepções, Gilson, inclusive de acontecimentos do plano espiritual, como a gente relatou, posso ter percepções, algumas pessoas conseguem ter percepções de coisas que vão acontecer nessa capacidade ampliada de percepção do espírito fora do corpo físico. Então, tudo isso são formas, sim, de emancipação. Toda vez que eu tenho uma percepção, estando fora do corpo físico, é, sim, uma emancipação da alma. Fernando, o Gilson, nessa pergunta dele aí, ele usa uma expressão, assim, de ter experiências com perigos estranhos, né? Que remete a alguma circunstância, assim, não muito agradável e indesejável ali, né? Tanto que ele fala que faz preces e tal. E isso aqui é interessante por causa daquilo que nós falamos no começo, né? De que o Fred lembrou bem, quando a gente for dormir, a gente fazer uma prece, a gente pedir para que durante o sono físico a gente esteja em contato com um plano mais elevado, que a gente esteja em contato com aqueles espíritos que se dedicam a estudar, que se dedicam a fazer o bem, né? Quando a gente pede isso na prece, a gente, com certeza, vai ser levado para esses ambientes e vamos ter experiências mais leves, mais agradáveis durante o sono físico. Uhum. Com certeza. Quando ele falou em ocasiões de perigos, a gente tem os nossos pesadelos, né? A gente tem os sonhos ruins que a gente fala, e quase sempre vem também sem fazer sentido, com as informações todas desconectadas. A gente sempre lembrar da questão que o Gustavo falou, da oração, que vai nos ajudar a nos levar para esferas mais elevadas, em condições de estudo, de aprendizado, de harmonização, porque os pesadelos têm causas múltiplas também, mas eles podem ser uma vivência mesmo de perigo, de medo, de alguma coação, alguma coisa que foi vivenciada ali na experiência no plano espiritual, e quando a gente volta, a gente traduz isso para o cérebro físico de uma forma, na forma de um medo conhecido. Então, por exemplo, eu tenho medo de alguma coisa específica, eu tenho pavor de algum animal, alguma coisa, eu tenho a impressão que eu sonhei com aquilo, porque eu vivenciei uma situação de desconforto, vivenciei uma situação de tensão, provocada por algum acontecimento não desejado ali no estado de desdobramento. Quando eu volto para o estado de vigília, eu faço uma conexão, uma simbolização com alguma coisa que eu tenho medo que seja mais consciente para mim no estado de vigília.
Então, vamos sempre lembrar dessa condição da oração mesmo na hora de dormir, que é fundamental para a gente adormecer em paz e buscar uma atividade mais tranquila, né, durante o sono. Exato. Bom, ele colocou também uma questão interessante, que é em quais situações o desdobramento ocorre além do sono? Eu não estou certo se eu entendi a pergunta do Eli, vocês completem, por favor, mas, Eli, a gente viu, por exemplo, que nos estados ligados às patologias, como a letargia que a gente comentou, esse desdobramento, ele é muito intenso, muito profundo, então seria além do sono. No sonambulismo, também a gente tem um estado de desprendimento mais intenso, mais distante do corpo físico do que acontece normalmente no desprendimento do sono. E pelo próprio estudo, a gente não chegou a ver o êxtase ainda, mas o êxtase a gente vai ver semana que vem. Ele é um tipo de sonambulismo também que é muito mais intenso, que é muito mais forte e que leva o espírito à condição das esferas elevadas, das esferas superiores, desculpa. Então, seriam emancipações da alma que, sim, estão numa condição de estar mais profundas. Eu não sei se esse além, quais situações do desdobramento ocorre além, esse além é mais profundo? Se for isso, a explicação seria mais ou menos essa. Fernando, eu acho que a pergunta dele... Travou Pode dizer, Luiz. Fernando, desculpa, eu acho que a pergunta dele é o seguinte, você respondeu bem. Eu acho que ele está querendo dizer assim, além daquele desdobramento do sono físico, quais as outras formas de desdobramento, quais as outras formas de emancipação da alma? Todas as que nós comentamos, né? Transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, dupla vista, essas, bicorporeidade, as que nós vamos ainda comentar. Tudo que nós estamos falando aqui são formas de desdobramento, são formas de emancipação da alma, né? Perfeito. Quando o corpo, né, quando a alma não se desdobra através do sono, né, que a maioria de nós dorme à noite, o corpo, ele tem a liberdade de afastar do corpo físico e ir resolver as questões que ele quer resolver, né? Então, o corpo físico, voltando ao assunto, o corpo físico não tem a necessidade do ser inteligente ali coordenando as atividades dele. Ele precisa de repouso. Então, necessitando do repouso, o espírito que não precisa do repouso, e a alma, né, perdão, ela vai resolver as questões que ela quer resolver, né, ou precisa resolver. Então, isso é um estado de emancipação da alma. Ela está momentaneamente com liberdade de todas as suas faculdades, tá? Então, ela sai. Isso é através do sono, através da mediunidade, obviamente, né? Então, a gente vai poder perceber o Cristo na parte de milagres, lá da Gênese, né? Aquilo tudo era mediunidade, ou seja, o corpo físico dele às vezes estava sentado refletindo, estava deitado refletindo, estava sentado lá contemplando o rio, contemplando o horizonte, deu uma cochilada, o corpo usou aquele momento para poder dar o exemplo, né, e prestar ali o que seria o milagre, né, na Bíblia. O Chico Xavier tem situações de desdobramento, que era possível ver o corpo dele estava em um lugar e ele materializou o espírito em outro lugar. O Divaldo Franco fez a mesma coisa. Santo Agostinho ai meu Deus, tem um caso de Santo Agostinho também na Gênese, no Livro dos Médiuns, falando sobre bicorporeidade, né, ou seja, existem testemunhas de que ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, né, então isso é quando necessário ou na questão da mediunidade. Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, obrigado. Isso. Obrigado. Rapidinho para a gente não...
para a gente não deixar para trás, em 30 segundos, a pergunta da Damares, coloca para a gente, por favor. Na letargia, na catalepsia, o perispírito sofre alguma alteração? Damares, vamos entender o seguinte. O perispírito, ele, do ponto de vista de uma encarnação, ele é fixo. Ele é um corpo espiritual que está vibrando em resposta ao espírito. Então, tudo aquilo que o espírito vivencia reflete no perispírito. O perispírito é o corpo espiritual formado de matéria própria do planeta onde a gente está encarnado, onde a gente vive, nessa condição evolutiva que a gente está, e reflete as condições do espírito, na evolução que a gente está. Então, na condição de vibracional que o espírito está, o perispírito, ele fica ali densificado nessa condição evolutiva, nessa condição vibracional do espírito. Então, ele não está sujeito a essas alterações. Os nossos erros são gravados no perispírito. Os nossos acertos permutam as células de uma forma salutar, proporcionando a elevação dessa condição vibracional, melhorando a condição do perispírito. Então, é um processo contínuo, não estaria ligado ao desdobramento, de sair ou voltar, de estar de uma doença ligada ao corpo físico. Nós somos um organismo único, espírito que tem um corpo espiritual e momentaneamente experimentamos a condição de experiência no corpo físico. Mas o perispírito, ele tem essa estabilidade enquanto resposta do espírito, tá? Então, ele não teria essa suscetibilidade, vamos dizer assim, de uma patologia ou outra, dessa forma, assim, como eu entendo que foi perguntado, tá? Ele é sempre uma resposta da condição evolutiva do espírito. Fernando, o que a gente pode falar, assim, rapidinho, é que o uso daquelas propriedades do perispírito. Não há uma alteração do perispírito, mas as propriedades dele são postas em ação durante qualquer fenômeno mediúnico. A expansão, a condensação, né, a plasticidade dele se altera, tudo isso é posto em exercício durante os fenômenos mediúnicos. Mas, assim, realmente, uma alteração do perispírito nesse sentido, assim, mais profundo que você disse, ela não se dá imediatamente, né? Muito bem lembrado, completou, ficou legal. Vamos fazer a prece para a gente encerrar? Sim. Vamos. Porque nós já passamos um pouquinho da hora. Sim. Eu faço a prece. Ok. Vamos agradecer ao Pai mais essa oportunidade de interação tão saudável, tão amistosa, que as ferramentas virtuais nos proporcionam, e pedir que o nosso ânimo esteja sempre redobrado para nós continuarmos as atividades da casa nesse momento de isolamento social. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Gente, então, mais uma vez, a gente agradece, né, a participação de todo mundo, as contribuições. A gente espera que a gente tenha respondido tudo, né, de acordo com a expectativa de cada um. Né, e amanhã a gente tem o último estudo da semana, né, que vai ser o capítulo 10, né, Felipe? Capítulo 13. 13, desculpa. É o pensamento e mediunidade. Não, isso desculpa. É isso mesmo, pensamento e mediunidade. E antes a gente vai ter o estudo do capítulo 72 do Desobsessão. O 72, ele trata do estudos extras, né, que é exatamente o que a gente está se propondo a fazer. Exatamente. Gente, então uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado.